Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Tenho saudade de Jesus, meu mestre. Tenho saudade de Jesus, meu rei. Mas ao findar o meu labor terrestre, me encontrarei com ele, sim, eu sei. Tenho saudade de ti, Jesus, meu Salvador e Rei. Quero sentir tua presença, pois sei que só assim feliz serei. Tenho vontade de viver com Cristo, de nos seus braços sempre me abrigar. Sim, quero a Ele sempre ser submisso e confiar no seu amor sem par. Tenho saudade de ti, Jesus, meu Salvador e Rei. Quero sentir tua presença, pois sei que só assim feliz serei. Não queres tu também viver pra Cristo e nele sempre, sempre confiar? Sua presença te dará conforto e seu amor te levará ao lar. Tenho saudade de ti, Jesus, meu Salvador e Rei. Quero sentir tua presença, pois sei que só assim feliz serei. Porque está escrito: alegre-te, estéril, que não dás a luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho,
porque de modo algum filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Ouvintes, existem várias chuvas na Bíblia Sagrada, como a temporão, a serôdia, e delas nós extraímos uma coisa muito necessária para a nossa vida espiritual, que é o ensinamento. É uma chuva de ensinamento. Agora, a natureza, sendo uma Bíblia, nos mostra isto claramente, que quando a chuva cai sobre a terra, toda semente que está no seu seio manifesta a sua qualidade, a sua natureza. Como, por exemplo, a chuva cai sobre a terra que está guardando a semente do trigo. O que se espera brotar ali? Trigo. Mas se for semente de abrolhos, de joio, então a mesma chuva. Notem isto. Despertemos a nossa atenção para isto. A mesma chuva fará com que aquela semente do joio frutifique, brote, germine e frutifique, crescendo assim, não é, naturalmente, antes de tudo. O que causou aquele rebento foi a mesma chuva. O que causou aquele crescimento foi a mesma chuva, o mesmo sol. Jesus disse que Deus manda chuva e sol sobre maus e bons. Isto quer dizer que pela mesma chuva e pelo mesmo sol, todas as sementes germinam. Todas as sementes que estão na terra germinam, crescem e dão o seu fruto. Eu quero que cada ouvinte tenha a sua atenção despertada para isto, porque é a mesma chuva, o mesmo sol, que leva a todas as sementes diversas a germinarem, crescerem e darem seus frutos, respectivamente falando. Então não seria demais nós repetirmos mais uma vez, porque não estamos aqui para angariarmos simpatia como pregador, como religião, para fazermos um proselitismo e aumentar o nosso grupo. Não, absolutamente não. Nós queremos que Deus cumpra o seu propósito através deste programa. É que a chuva caia sobre todas as sementes, porque temos certeza que é uma chuva de ensinamento e que tem dado vida não somente para trigo, mas também para joios, para abrolhos, para todas as espécies de sementes nesta era. É a mensagem que Deus tem enviado em seu determinado tempo. Isso é tremendo, justamente por ser verdade. A verdade é tremenda. Quem se coloca no lugar da verdade, onde opera a verdade, tem se colocado num lugar tremendo, terrível, diz o profeta Isaías. Quão terrível é este lugar! Então, de passo em passo, de glória em glória, de fé em fé, medindo as coisas, já temos aqui a estas alturas uma meditação, uma síntese
que deixa os nossos ouvintes plenamente esclarecidos de um grande fato, que não é pelo simples fato de Deus curar, de Deus derramar bênção sobre todas as pessoas, sobre todos os povos, sobre todas as alas religiosas, que isto quer dizer que todas elas são de Deus. Assustaram-se? Mas é verdade, não? A natureza é uma Bíblia, e Paulo disse que a natureza, sendo uma Bíblia, deixa todo mundo inexcusável diante de Deus. Leiam na carta aos Romanos, capítulo 1, capítulo 2. Meditando nesse sentido, e vocês vão encontrar que isto é verdade. Então, qual é a síntese? A síntese é que a mesma chuva, o mesmo sol, que quer dizer o mesmo Deus da vida, derrama bênçãos sobre todas as espécies de sementes, para que todas elas deem seus frutos segundo as suas espécies, respectivamente falando, cada uma por si. Oh, isto é maravilhoso! Sim, perfeitamente, Jesus disse, pelos frutos é que se conhece a árvore. E Deus quer que, de fato, todos deem seus frutos, incentivados, mais uma vez, pela mesma chuva, pelo mesmo sol. Ah, nós temos o mesmo Deus. Nós temos a mesma bênção, sim, perfeitamente. Não resta dúvida. Deus derrama chuva e sol sobre todas as espécies de sementes, para que elas deem seus frutos, segundo suas espécies. Agora lembrem-se, depois os seus frutos, cada um por si, terão destinos diferentes. O lavrador que plantou o trigo, colheria o trigo para lançá-lo ao fogo? Não. O trigo vai para o celeiro, mas o joio vai para o fogo. Foram as mesmas chuvas, foi o mesmo sol que deu crescimento para ambos, mas o destino final de cada fruto é diferente. Aí está onde nós devemos enfincar uma estaca e só prosseguirmos, só darmos um passo adiante na nossa fé, depois de discernirmos qual espécie de semente temos regado em nossa vida. Tem que se pegar a Bíblia, tem que se pegar o Evangelho, para que cada um manifeste a sua natureza. Por isso lançam-se mãos dos dons, de todas as chuvas de Deus, para que deem seus frutos, para que manifestem suas naturezas. Que Deus, nesse instante, faça com que cada um possa cair em si, em tempo de discernir qual fruto tem dado esse Evangelho em sua vida. Agora nós vamos adiante. Nós vamos falar aqui sobre 3 mulheres. 3 mulheres bíblicas. Todas elas são bíblicas. Todas elas estão registradas nas Escrituras. Agar, Sara e Maria. Agar, você quer saber quem foi Agar? Foi a escrava. Uma egípcia muito linda, muito formosa, que Sara deu a Abraão. Ela era serva de Sara. Mas Sara, sendo estéril e não tendo filhos, tratou deste meio de ajudar a Deus. Ajudando-se a si mesma, ela creu sinceramente nisto.
e proveu um meio pelo qual ela deveria ter um filho em seu colo. Sim, Deus prometeu um filho, mas aqui está Abraão, então um meio. Deus usa os meios, mas usa os seus próprios meios. O mal está justamente em nós querermos criar meios para Deus agir. E foi o que Sara fez. A moça era linda, formosa, serva, escrava. E aquilo era um meio correto, não era um meio ilícito. Nem tudo que é lícito nos convém. Não era um meio ilícito, porque até então a poligamia era consentida. Era um meio correto. Então ela tomou a sua serva e deu ao seu marido. Disse, coabite com ela, e através dela nos virá um filho. Eu terei um filho em meu colo. Ela estava usando de um meio correto, mas não era um meio próprio, perfeito de Deus. Deus tinha algo mais profundo. Deus tinha algo mais real. Deus tinha algo que partia de si próprio para Abraão. Se Sara soubesse esperar em Deus, ali naquela hora, ela não usaria daquele meio correto. Eu estou sempre destacando para que os nossos ouvintes entendam. Meio lícito, meio correto que Sara usou. Porque ela era uma senhora, ela era uma dama, e ela não poderia lançar mão de um meio incorreto. Quando ela lançou mão de sua serva para dar a Abraão, seu marido, e mandar que ele coabitasse com ela, ela estava usando de um meio lícito e correto para uma dama de então usar. Mas o que gerou Agar, do mesmo pai, Agar gerou a Ismael. E quem foi Ismael? A Bíblia diz que ele foi um homem selvagem. O meio de Sara, que Sara usou, trouxe ao mundo um homem selvagem. Mas vamos logo para o meio de Deus através de Sara, o meio natural de Deus, planejado por Deus, vontade própria de Deus, é que a própria Sara, não a serva, não a escrava, tivesse um filho. Isso era humanamente impossível para Sara, a ponto dela sorrir quando o Senhor falou isto com Abraão, que ela teria um filho. Ela descreu em si mesma, descreu em sua possibilidade, porquanto não havia nenhum sintoma, nenhuma razão para que ela pudesse, de forma alguma, conceber de seu marido, porque ela já estava fora de tempo. Além de ser estéril, estava fora de tempo. Já estava em idade avançada. Mas aquele era o meio de Deus. E o meio perfeito de Deus, o que trouxe? Trouxe a Isaque, um filho legítimo de Abraão com Sara, que foi um pai de nações. Foi um fundador de povos, pai de nações. Foi um homem legítimo, de um nascimento legítimo, planejado, inspirado pelo próprio Deus. Oxalá que todos os filhos que vêm ao mundo não viessem sob arranjos humanos, sob vontade das mulheres, sob vontade dos homens, mas viessem sob a vontade de Deus. Um homem vindo sob a vontade da mulher foi um selvagem. Mas um homem vindo sob a vontade de Deus foi um Isaque. Foi um filho legítimo que seria pai. Oh, meus ouvintes, a estas alturas eu creio que todos aqueles que têm famílias, todas as virgens, todos os moços desejam da mesma forma filhos que venham pela perfeita vontade de Deus. Mas se as moças, se os moços
Se os casais devem desejar isto, então o que devemos pensar da igreja? Gerarmos bastardos? A igreja aceitar gerar filhos na fé pelo seu próprio plano, pelo seu próprio dogma, gera selvagens, homens que nunca recebem o espírito da promessa, homens que nunca podem receber a promessa de Deus, muito menos o cumprimento desta promessa. O cumprimento da promessa é para quem Deus prometeu. Deus não cumpre sua promessa para quem Ele não tenha dirigido esta promessa. A quem Deus tem dirigido a promessa de Elias é para os filhos. Por isso Malaquias 4, 5, 6 não pode ser Bíblia, não pode ser escritura para esses bastardos, para esses selvagens espiritualmente falando, porque eles são gerados de acordo com o plano humano. Oh, isso deveria levar a você saltar cercas, muralhas denominacionais, jogar a Jericó por terra. Eu creio perfeitamente que aquele que tem semente de Deus, quando esta água está caindo, isto tem que crescer, tem que frutificar, uma fé genuína, uma fé real, como Isaac era filho pelo plano de Deus, pela promessa de Deus, não pelo plano de Sara, embora o seu plano tenha sido correto, lícito, sobretudo. Mas o que gerou o plano de Sara? Um selvagem Ismael. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Você, como filho da igreja, como membro da igreja, deve pensar nisto. Que tipo de filho sou eu? Sou um filho arranjado pela solicitude de salvação, por esse plano e movimento de salvação, de campanhas de salvação? Ou tenho eu nascido por predestinação neste corpo, pela promessa divina? Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Cada um deveria pensar, raciocinar, prescrutar nesse instante, e ninguém ser filho de um dogma, de um credo, por mais lícito, por mais correto que ele seja, como o plano de Sara foi, tentando fazer uma obra para Deus, tentando ajudar a Deus, tentando salvar almas. Onde está esse evangelismo manufaturado, solícito, ansioso? Isso poderá trazer filhos legítimos? Não! Não. Você deve querer nesta hora no seu íntimo: Senhor, eu não quero ser gerado por um plano natural das igrejas, da minha igreja. Eu tenho que ser gerado pelo plano perfeito do Senhor, como foi Isaac. Eu não quero ser um Ismael, um selvagem gerado pelo plano de Sara, embora lícito. Em nome de Jesus Cristo, dá-nos, ó Pai, nesse instante, luz perfeita sobre esta palavra. Sei que isto está caindo sobre maus e bons, e cada um dará seu fruto segundo sua espécie e sua natureza. Ó Deus, sela a tua palavra em nome de Jesus Cristo, em cada coração, pela tua graça e pelo teu amor. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção ali na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família. Culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas
para nós, ali na Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam. Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernáculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página, ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações, o dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Divino Companheiro. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar, e tu dissipastes toda sombra. Já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens
tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Jesus Cristo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, é certo que ele falou isto a homens que julgavam que conheciam a verdade. E, intelectualmente falando, tradicionalmente falando, conheciam mesmo. Eles podiam ser inquiridos pelo rei, como foram inquiridos pelo rei Herodes, para saber onde deveria nascer o rei dos judeus, o Messias, não é? O rei dos judeus. Eles responderam que seria em Belém de Judá. Eles sabiam intelectualmente, teologicamente, que uma virgem conceberia e daria à luz um filho. E este filho, ninguém melhor do que eles sabia que era Jesus Cristo, o Messias. Mas o fato é que a virgem concebeu e deu à luz o filho. E este filho veio e disse para eles: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ora, quando é que fomos escravos? Ouvintes amados, a necessidade da revelação deveria ser encarada mais do que a necessidade de alimento, de roupa, de petróleo, de dinheiro, de educação, de tudo que se possa pensar aqui na terra. Porque isso se trata do reino de Deus e sua justiça. E Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Depois, então, todas estas outras coisas que vos inquietam, vos causam ansiedade, insônias, tensões, desesperos, lhes serão acrescentadas naturalmente. Mas ninguém pode, de maneira alguma,
receber a revelação de Deus, a não ser que tenha sido chamado para isto. Isto não é para quem quer, não é para quem corre, é para quem Deus chama. Diz o próprio Jesus Cristo, diz a própria palavra. É um corpo. Nós devemos pensar no que é um corpo. A igreja não é uma organização. A igreja é um organismo, porque ela é um corpo. E um corpo, naturalmente, é composto de membros, cada membro no seu lugar. O ser humano, a pessoa, está testificando, o homem testifica disto como um organismo vivo. E ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Mas daqui nós vamos esclarecer aqueles que anelam pela verdade, e a verdade vos libertará. Que nós não podemos definitivamente crer de uma maneira errada e obtermos uma posição correta. Se crermos de uma maneira errada, automaticamente estaremos numa posição errada. Se crermos de uma maneira correta, então automaticamente estaremos numa posição correta. Porque cada membro deve estar em seu corpo. Aqui nós temos de falar um pouquinho sobre a doutrina das três pessoas distintas. Não propriamente a doutrina da Trindade, apesar de ser um termo teológico, extra-bíblico, mas nós podemos aceitar plenamente como a Trindade de Deus, que é um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos Pai, e por todos Filho, e em todos Espírito Santo. Mas se você crer que são três pessoas distintas, você vai obter um corpo monstro. Isso pode chocar, mas é a verdade. Que tal se nasce uma criança com 3 cabeças, com 3 corpos? Porque se são 3 pessoas, tem que ser 3 personalidades. Agora, a unidade de Deus, entre Pai, Filho e Espírito Santo, como chamamos a Trindade de Deus, é uma unidade simples. Por isso é perfeita. Ela não pode ser uma unidade composta. Se ela for uma unidade composta, ela é imperfeita. E Deus é perfeito. Portanto, essa unidade é simples. A unidade composta, vamos dar um exemplo. Você diz, bom, Jesus disse, eu e o Pai somos um. Isto é verdade. Mas quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, ele disse assim também, quem vê a mim, vê o Pai. Mas você não pode dizer, quem vê a mim, vê a minha esposa. Então aí está a diferença da unidade simples com a unidade composta. A sua unidade com sua esposa é composta de 2 pessoas. Por isso depende de paciência de um com o outro. Ela lhe deve submissão e você lhe deve cuidados como a cabeça do lar, como marido. Você é o varão, ela é a varoa. Mas você vai ter que ter paciência com ela e ela ter paciência com você e ser submissa a você. E você não pode dizer, quem vê a mim, vê a minha esposa. Agora Jesus disse, eu e o Pai somos um. E logo em seguida ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. Não me tendes visto, Filipe? Há quanto tempo estou convosco? Os sábios só conjugam os pronomes nesta hora. Os pronomes de São João 14. Mas se esquecem dos verbos.
Há tanto tempo estou convosco, Filipe, e não me tendes visto? Quem vê a mim, vê o Pai. São João 14, a partir do verso 6, vocês vão lendo. É necessário que creiamos de uma maneira correta, para que estejamos também numa posição correta, no corpo de Jesus Cristo. Agora, isso é tão simples, tão maravilhoso. São Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, porque a unidade aqui é composta, não é? Então depende de suportar um ao outro. Agora eu pergunto, Deus suporta o Filho suporta o Espírito Santo suporta o Filho? São 3 pessoas, não é? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando foi o Deus Espírito Santo que gerou o Filho. Por obra e graça do Espírito Santo, o Filho foi gerado. Então, esse Deus que é Espírito e Espírito Santo foi quem gerou o Filho. Esse é Pai. E quando nós somos gerados por este mesmo que gerou o Filho, para nascer de mulher, por isto é Filho. Quando este Espírito Santo nos gera, então nós nos tornamos filhos de Deus. A Bíblia não nos chama de filhos do Espírito Santo, mas fala que quem gera o Filho de Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo vem e gera um filho, e este filho é filho de Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Aleluias! Vocês deviam se exultar, se alegrar, não dizer apenas bem-aventurados peitos que te amamentaram, o ventre que te trouxe, mas se agarrarem nestas verdades como entre a vida e a morte. Oh, que trindade maravilhosa! Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, Pai, e por todos, Deus conosco, Jesus Cristo, Deus em carne, e em todos, o Espírito Santo na igreja, gerando um corpo, não de 3 cabeças, mas um corpo de uma só cabeça, um corpo perfeito, um corpo sadio, não 3 corpos emendados um no outro, mas um corpo perfeito. Você é trino, você é corpo, alma e espírito, no entanto você não vê no espelho 3 pessoas. Se Deus é trino, você também não pode ver nele 3 pessoas. E fomos criados à sua imagem e semelhança, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo. Efésios 4:4. Como você diz que há 3? Se há 3 pessoas, então são 3 corpos. Você disse que Jesus é a segunda pessoa. E Jesus mesmo disse: eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Você vai dizer que Jesus é mentiroso? E Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. O Filho unigênito, que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. São João capítulo 1, verso 18. Há um só corpo e um só Espírito. Ora, ninguém pode ver Espírito. Espírito é invisível. Paulo diz porque Deus é invisível. Mas para o Espírito se manifestar, então se encarnou. Este é filho, nasceu de mulher. Então ele fala com o Pai: se vê em fraqueza, cumpra em mim segundo a tua vontade, seja feita a tua vontade. Ora, no túmulo de Lázaro,
Pai. Mas quando sai aquela voz, quem é? Lázaro, sai para fora. Quando ele disse, derribai esse templo, e em 3 dias o levantarei. Vejam, na primeira pessoa. Jesus teria que dizer assim, derribai esse templo, e em 3 dias, depois, no 3º dia, o meu Pai, ele me levantará. Mas leiam São João capítulo 2, na purificação do templo. Derribai esse templo, que se tratava do seu corpo, e em 3 dias o levantarei. Ali era o Espírito que estava nele. Por isso as suas palavras, as suas atitudes, mulher, homem, expressam também a qualidade de espírito que está em você. Diga-me a qualidade de música que você se agrada em ouvir, a qualidade de literatura que você se agrada em ler, o tipo de moda que lhe agrada, o tipo de pessoa que lhe agrada a companhia, o tipo de evangelho que lhe agrada ouvir, e eu, sem nenhuma dúvida, lhe direi qual a qualidade de espírito que você tem. Há um só corpo e um só espírito. Como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Tem que ser um só, porque caso contrário não haverá perfeição. Um só Senhor, Efésios 4:5. Uma só fé, um só batismo. Isso aqui não se refere ao batismo nas águas. Isso aqui se refere a um só batismo no Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo. O que nos introduz verdadeiramente, genuinamente neste corpo, nos levando para a nossa posição correta. A ciência diz e comprova que se você aplica as células dos rins num corpo, aquelas células procurarão naturalmente os rins, porque elas são células de rins. Se são células do fígado, então elas vão diretamente para o fígado. Cada célula vai para o seu lugar correto, para a sua posição correta, para assim formar a unidade, o organismo, o corpo, que São Paulo sempre faz questão de dizer que é um só corpo, um só Senhor, uma só fé. Qual dessas fé que vai te levar no arrebatamento? Quando cada um tem uma maneira de pensar, e ele continua o que vamos repetir, um só Deus. Vamos ter uma fé correta, e assim estaremos no lugar correto. Agora, para que nos serviria o batismo nas águas? Para nos introduzir em um companheirismo com o povo de Deus que tem se submetido àquele batismo. Na verdade, isso deve ser também de uma maneira correta. Não aqui de uma forma e ali de outra. Não. Se é um só corpo, se é uma só fé, se é um só Senhor, então também é um só batismo. Embora esse um só batismo esteja se referindo ao batismo do Espírito Santo. Mas aqui está o batismo nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Manifestei o teu nome aos homens, disse Jesus. E se ele manifestou o nome do Pai aos homens, então esse nome do Pai deve ser usado no batismo para nos introduzir num companheirismo. Mas tem uma coisa: nós só podemos pronunciar esse nome da maneira vivificada, da maneira que de fato ele possa responder, se de fato o Espírito Santo tem nos introduzido este nome. Aqui então está o batismo do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo é introduzido em você, a palavra genuína entra em você.
Então a palavra Jesus, Jesus Cristo, toma significado totalmente diferente, como o nome do marido para uma genuína esposa. É um nome distinto entre todos os nomes de todos os homens na terra. Ela não interessa para si em um outro nome, a não ser o nome do seu esposo. Então é quando essa igreja, essa esposa, recebe de fato esse nome pelo Espírito Santo, é que esse nome toma o verdadeiro valor para ela. E não há outro nome dado nos céus nem na terra pelo qual devamos ser salvos. Você fará questão deste nome em todos os passos de sua vida. Ó Deus, introduz esse nome em todos quantos têm crido na tua palavra, o que é o verdadeiro batismo do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura de volta à palavra original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Vida te amarei, Senhor. Deus, o teu nome
manancial de amor. Quem te conhece, ó Pai, não prova o dissabor. Com teu poder seguro estou da maldição, pois teu amor lavou meu coração. Hoje limpo estou, o sangue do Calvário meus pecados já lavou, Senhor. Deus, se o infortúnio vier, meu corpo abalar, minha alma aos céus, então tu has de arrebatar. Se eu perder a vida aqui, ganhá-la-ei para viver um dia junto de ti, porque já provei o resgate dos pecados pelo sangue de Jesus, Senhor.